Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já falei no grupo, né? Mas volto a me apresentar aqui. Eu sou Igor Souza do O, sou neuropsicólogo, psicomotricista e nossa disciplina aqui é Neuropsicopedagogia Clínica, ok? Nossa aula aqui vou dividir em 3 ou 4 momentos, tá bom? Vou fazer videoaulas com vocês, em seguida uma videoconferência e por último uma avaliação que eu explicarei melhor mais à frente, ok? Bons estudos e até a próxima. Fique agora com o meu voice-over, que assim é mais fácil da gente compreender, acompanhando os slides e me ouvindo pelo celular. Tá show? Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora no nosso voice-over, não é isso? Como eu falei no começo desse vídeo, a disciplina da gente aqui é a Neuropsicopedagogia Clínica e eu sou Igor Souza do O, beleza? Então vamos pra frente, olha só. Então, pessoal, para a gente conseguir compreender ainda melhor aqui a disciplina, vamos primeiro fazer uma diferenciação entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, tá bom? Inclusive, é uma dúvida muito frequente, tá certo? Olha só, a diferença base, né, está justamente na atuação, tá ok? Então, por exemplo, se por um lado a gente pegar aqui a psicopedagogia, ela quer dizer basicamente uma junção de saberes entre a psicologia, né, a pedagogia, como o nome aí já sugere, né? Mas também conhecimentos da antropologia, que estuda basicamente a construção humana. Deu para entender? Então, a premissa base, a aplicação base da psicopedagogia, né, é justamente aí a construção, a assimilação do conhecimento do sujeito. Tá certo? Então, se a gente pegar no consultório de psicopedagogia, o psicopedagogo vai compreender como esse sujeito constrói o conhecimento, como ele assimila, como ele gera um conhecimento, tá certo? E as intervenções vão ser basicamente nessa estrutura de aprendizagem, tá ok? E, gente, a psicopedagogia é uma ciência multidisciplinar, ou seja, ela precisa de outras áreas de atuação para se complementar, como é o caso da psicologia, da pedagogia, da antropologia, como eu falei, e também alguns conhecimentos da neurologia, tá certo? Pessoal, aqui apenas recapitulando o que eu falei anteriormente, caso não tenha ficado tão claro. Olha, uma intervenção na perspectiva da psicopedagogia, aquilo que eu falei, é preciso primeiramente entender como esse sujeito cria o conhecimento, né, como ele aprende, né, como desenvolve essa assimilação e a construção do conhecimento, para que no processo de intervenção possamos intervir nessa estrutura de aprendizagem. Tá show? Agora aqui, falando sobre neuropsicopedagogia, eu separei aqui para vocês por cores para ficar mais fácil de compreender. Olha só. Neuro, basicamente, está falando do estudo do sistema nervoso como um todo, né? Central ou periférico, isso aí é um assunto para uma outra aula. Psico, está mais ligada à atuação do comportamento humano, à sua cognição, ok? E pedagogia, a aprendizagem. E vamos para cá. Lembra que eu falei que a psicopedagogia é basicamente uma junção de saberes que envolve a antropologia, a psicologia, a pedagogia. Já a neuropsicopedagogia, ela é mais centralizada de uma forma transdisciplinar. Ou seja, embora ela também estude a pedagogia, né, e também estude a cognição, ela está mais voltada para conhecimentos da neurociência, ok? Então ela vai estudar ali a estrutura do sistema nervoso como um todo, né? Eu coloquei aqui esse SN, quer dizer sistema nervoso, né? Como acontece a aprendizagem de maneira biológica, tá ok? De maneira neurobiológica. E se tratando de intervenções, gente, olha só que legal. O neuropsicopedagogo, ele trabalha relacionando a dificuldade de aprendizagem com algum fator cognitivo. Ele trabalha também com possíveis transtornos e síndromes, né? Trabalhando com diagnósticos ou intervenções. Ele foca também em reabilitação cognitiva e também atua a fim de minimizar danos. Pode ser por lesões, pode ser também por malformações, ok? Isso na estrutura biológica, neurobiológica, tá bom? Então, galera, um grande resumão aqui. Notem que a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, elas são duas vertentes, né, bem parecidas com relação à prática, né? São bem parecidas mesmo, até porque as duas, como tem aí no slide, elas têm um processo de avaliação, elas têm anamnese, elas têm intervenções, não é isso? O que vai basicamente diferenciar uma da outra são as correntes de estudo, né? As correntes acadêmicas. Porque se por um lado
A psicopedagogia é centralizada na aprendizagem como um todo, né? A neuropsicopedagogia está centralizada nos estudos neurológicos e nos transtornos. Tá show, pessoal? Então, gente, já que esclarecemos aí um pouquinho a diferença entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, vejam aí Jim Carrey, ele está curioso, ele está com cara de dúvida, porque agora entramos na neuropsicopedagogia, mas dessa vez se tratando de uma outra diferenciação, que é da neuropsicopedagogia clínica para a neuropsicopedagogia institucional. Tá show? Vamos para frente. Eu trouxe para vocês aqui um resumo de um conceito sobre a neuropsicopedagogia, tá bom? É um conceito um pouco mais científico, mas eu vou explicar melhor aqui no final. Vamos lá, vamos ler comigo, ó. É uma área de atuação que tem como função compreender, intervir, tratar e melhorar o funcionamento do cérebro, de forma a entender como ele aprende, seleciona, transforma, memoriza, elabora e processa as sensações captadas pelos elementos sensoriais ao seu redor. Mas, professor, como assim sensações captadas? Como assim elementos sensoriais? Gente, nós temos, como nós sabemos, 5 sentidos, né? O tato, olfato, paladar, audição e visão. Quando eu falo em aprender, eu não só estou me referindo a aprender na escola, aprender com o professor, não. Até porque, desde o nosso nascimento, a gente está em constante aprendizado, né? Quando a gente toma um suco gelado, quando a gente pega numa almofada, quando a gente vê alguma coisa ou escuta alguma coisa, a gente está absorvendo, captando informações, processando na nossa cognição e, consequentemente, gerando aprendizado. Beleza? Então, tudo isso que a gente sente através dos nossos sentidos vai se formar aprendizado para a gente, para a vida toda. Tá show? Vamos lá. Neuropsicopedagogia institucional, ok? Vamos primeiramente fazer essa diferenciação aqui nos locais de atuação. Olha só, o neuropsicopedagogo, que tem a titulação institucional, trabalhará com a coletividade, olha só, coletividade, dentro dos seguintes espaços de atuação: instituições escolares, centros e associações educacionais, instituições de ensino superior, ONGs, ok? Então, decore esse nome aí, ó, coletividade, que mais para frente vamos explicar e esclarecer bem melhor. Agora, falando sobre neuropsicopedagogia clínica, ela tem como espaço de atuação o princípio individualizado. Então, lembra que eu falei que a institucional fiz aquela relação com a coletividade, né? Na clínica, os planos são específicos e individuais de intervenção. Então, está voltada para o indivíduo, tá certo? Para o sujeito. Então, olha só, o neuropsicopedagogo clínico, ele atua em consultórios particulares, postos de saúde, escolas, hospitais e outros espaços de atendimento, tá certo? Desde que seja de maneira individual e em local apropriado. Então, gente, como nosso foco aqui é a neuropsicopedagogia clínica, né? Vamos deixar a institucional para lá, de lado. Vamos partir agora para ações de competência do neuropsicopedagogo clínico. Então, professor, o que o neuropsicopedagogo clínico faz? Olha só, gente, ele faz observação, identificação e análise dos ambientes sociais no qual está inserido a pessoa atendida, focando nas ações relacionadas à aprendizagem e ao desenvolvimento humano. Isso nas áreas motoras, cognitivas e comportamentais. Beleza? Para frente. Ele também realiza avaliações, intervenções e acompanhamento do indivíduo com dificuldades de aprendizagem, mesmo que ele tenha transtornos, síndromes ou altas habilidades que prejudiquem a aprendizagem escolar e ou social. Então, gente, é um trabalho aí completo, tá certo? No indivíduo como um todo. Então, vocês, enquanto neuropsicopedagogos clínicos, né, vocês vão trabalhar criando estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo de ensino, né, utilizando protocolos e instrumentos de avaliação e reabilitação devidamente validados, respeitando a sua graduação. Isso é importante, gente, porque eu já vi neuropsicopedagogo utilizando alguns testes psicológicos que são exclusivos de psicólogos, tá bom? Ou neuropsicólogos. Então, vocês podem fazer atuações bem eficazes, mas sem precisar usar testes psicológicos, enfim, algo que é exclusivo da psicologia. Tá show, pessoal? Aí, gente, sempre me pergunto isso aqui. Professor, um neuropsicopedagogo clínico, ele pode diagnosticar um paciente, pode dizer se ele tem algum tipo de transtorno?
Gente, essa pergunta aqui é muito frequente e a resposta é não, tá certo? Eu deixei isso aqui por final porque isso é muito importante. Vocês, enquanto neuropsicopedagogos, vocês podem elaborar relatórios, laudos e pareceres técnicos e profissionais, né? Explicando o que a criança apresenta, alguns sintomas, por exemplo, tá certo? Mas não um diagnóstico. Então, o neuropsicopedagogo, ele pode sim emitir relatórios, né, que são observações próprias, pode também emitir laudos técnicos, né, que são aplicações de testes validados e que não cabem interpretação. E, gente, eu falo isso com mais importância porque já aconteceu aqui na minha cidade, agora aqui pra gente, viu? Uma pessoa que se dizia ser neuropsicopedagoga e ela estava cobrando valores absurdos para emitir um diagnóstico de um possível paciente. Então, as mães das crianças aqui, por não compreenderem muito bem, eu acho até que confundiram com neuropediatria, né? Pagaram essa quantia aí e receberam um diagnóstico falso. Então, gente, muito cuidado, pelo amor de Deus, porque às vezes pode acontecer até por inocência e outras vezes de má fé. Tá bom, pessoal? Bora lá, galera, presta bem atenção aqui. Alguém pode falar, professor, você falou aí da diferença da psicopedagogia para neuropsicopedagogia, falou da diferença da neuropsicopedagogia clínica para institucional, falou de ações de neuropsicopedagogo, mas assim, como é na prática? O que é que a gente vai fazer quando se formarmos neuropsicopedagogo? Então, gente, como vocês já tiveram aulas aí sobre alguns transtornos ou ainda irão ter, eu peguei aqui uma hipótese. Vamos imaginar que nós temos uma criança com TDAH, certo? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A gente pega uma criança assim, quais são os sinais mais aparentes? Quais são os principais sintomas, né? É a desatenção, aquela criança distraída, é a hiperatividade, aquela criança que parece que tem formiguinha na carteira, que fica para lá e para cá, e também é a impulsividade, são aquelas crianças que às vezes agem sem pensar, tá ok? Dito isso, vamos para frente. Como eu falei, vamos trabalhar aqui com a hipótese de uma criança, de um paciente, de um cliente com TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá certo? Então a gente, enquanto neuropsicopedagogo, né? Um exemplo, quando é chegado uma criança no nosso consultório, a gente faz primeiramente o que, professor? A gente faz uma anamnese, tá certo? Então eu trouxe para vocês aqui um textinho a fim de explicar melhor o que é isso aí, tá bom? Vamos lá. Anamnese consiste em um processo de avaliação amplo sobre o indivíduo a ser investigado. Então, gente, é um processo de avaliação minucioso, tá bom? Sobre a criança, o paciente ou o cliente. Pois quando se refere ao TDAH, que é a nossa hipótese aqui, deve sempre se atentar, pois é um transtorno considerado de origem neurobiológica. Então, pessoal, pausa aí para eu explicar isso aqui. O TDAH, como é um transtorno de origem neurobiológica, não é um transtorno apenas comportamental, por exemplo, e envolve vários fatores. Envolve gravidez, gestação, não é isso? Envolve hereditariedade, tá bom? Então, tudo isso tem que ser investigado aí, tá show? Vamos lá. Então, como eu coloquei aqui, deve analisar bem o histórico do cliente, visando desde seu nascimento, como eu falei, até a idade atual. A gente procura saber se o parto foi de origem prematuro, né? Se não foi, se foi cesárea, se não foi, tudo isso aí. Se houve baixa de oxigênio na corrente sanguínea, tá bom? Se ocorreu alguma lesão que pode ter levado o indivíduo a essa condição, que é o TDAH, tá beleza, gente? Então, tudo isso aí, todos esses artifícios de avaliação, vêm a nortear os mecanismos futuros. Então, vamos usar isso aí mais para frente, tá bom? E caso seja necessário, solicitar uma anamnese com cada integrante da família para analisar o ocorrido. Pai, mãe, irmão, avós que convivem, tá bom? Tudo isso aí é fundamental, é essencial. Então, passado a anamnese, né? Alguém pode perguntar, professor, e agora? A gente faz o quê? A gente já descobriu que esse paciente tem traços de um possível TDAH, ou até já chegou com um laudo de TDAH no consultório, né? O que a gente faz em seguida? Bem, a gente faz intervenções de planejamento. Vamos ler aqui, ó. Consistem em estratégias criadas para assim ser utilizados com este cliente ou paciente, tá bom? Após a anamnese, como eu falei, é realizado todo um processo investigativo e o profissional, já com o norteamento, já sabendo que tem esses sinais, né, sobre o que deve ser trabalhado com o indivíduo. Este mesmo precisa ter uma base em instrumentos neuropsicopedagógicos para assim estar intervindo no processo de reabilitação do mesmo. Então, a gente vai ter que ter instrumentos de neuropsicopedagogia, instrumentos que vão melhorar ainda mais o aprendizado, melhorar as falhas que essa criança pode ter eventualmente, tá bom? E a partir daí começar essa intervenção para reabilitar o paciente ou cliente. E depois, professor?
Depois a gente faz um acompanhamento e também orientações. Vamos ler aqui que eu vou explicar melhor. Olha só. Isso significa que neste momento deve ser feito um acompanhamento para avaliar se a intervenção e o seu planejamento mediante aos sinais e sintomas apresentados pelo paciente estão tendo um resultado positivo. E caso não apresente, você, profissional, deve retornar ao tópico anterior para elaborar um novo plano de cuidado, sendo que as orientações devem ser dadas à família para assim obter um resultado positivo. Beleza, gente? Porque assim, nem sempre as intervenções que a gente utiliza vão surtir um efeito positivo. Então a gente vai ter que repensar aí de um novo método para melhorar essa questão, tá certo? E sempre orientando, explicando a família, deixando ela bem informada. Galera, depois, às vezes, é necessário fazer um parecer psicológico detalhando tudo o que foi feito com esse paciente. Tá certo? Então vamos lá, parecer. O que é que significa? Significa que após todas as avaliações realizadas por meio da anamnese, intervenção, planejamento e acompanhamento, o que pode durar cerca de 4 a 10 sessões, o profissional, né, o neuropsicopedagogo, ele deve emitir um parecer com a conclusão final, que nessa nossa hipótese aqui, no caso do TDAH, devemos emitir um parecer concluindo sobre as características compatíveis com a patologia apresentada. Então veja bem, nós não vamos fechar um diagnóstico, não vamos dizer aqui que ele tem esse transtorno, colocar lá o CID, não. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um parecer identificando as características que ele tem. Vamos colocar, olha, a criança apresentou em tal e tal teste bastante hiperatividade, desatenção, falha na concentração, né, falha na memória, que são sintomas compatíveis com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E outra coisa, pessoal, olha só. A gente está falando aqui de uma criança com TDAH. Ainda pegando aqui a nossa hipótese, você já deve ter visto aí algumas possíveis intervenções para crianças com TDAH ou autismo no decorrer do curso, né? Mas vamos pegar aqui nosso gancho. Olha só, uma possível intervenção, agora puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado, já que sou psicomotricista, né? São intervenções psicomotoras para criança com TDAH. Beleza? Então, gente, muita gente não sabe, mas uma criança com TDAH não é só impulsividade, hiperatividade, desatenção, não. Ela também tem falhas na coordenação motora, grossa e fina. Mas, professor, como assim? Por quê? Vamos lá. Olha só que interessante. Olha como uma intervenção psicomotora é importante nesses casos. Vamos pegar aqui esse gancho ainda de uma criança hiperativa. A criança que não para quieto, que fica para lá e para cá, tá bom? Então, uma criança desse tipo, ela tem a mente hiperativa, ela tem uma hiperatividade cognitiva, que a gente chama. Ela pensa muito rápido, ela tem uma velocidade extrema de pensamento. Então, vê só esse exemplo. Imagina uma criancinha sentada lá na carteira dela, na sala de aula, e ela quer ir no cantinho da sala tomar água, tá certo? Então, antes mesmo dela levantar para ir tomar água, a mente dela já se imaginou indo até lá. Ela pensou muito mais rápido que o seu próprio corpo pôde se movimentar. Então, quando ela se levanta para ir até o bebedouro, a mente dela já foi lá, já está pensando em outras coisas e não dá tanta atenção assim para os seus movimentos, que no caso aí é a chegada até o bebedouro. Então, nesse percurso que ela faz, provavelmente ela já se distraiu bastante a ponto de derrubar a carteira, a ponto de esbarrar no copo e derrubar água. Então, por isso que muitas vezes uma criança hiperativa, ela é sim desastrada. Deu para entender, galera? Então, uma intervenção psicomotora, como eu falei, faz com que a criança hiperativa tenha essa ligação com o seu pensamento rápido e os seus movimentos. Entenderam, gente? Então, é com esse exemplo aqui que eu encerro a minha parte falada, né? E vou deixar para vocês aqui alguns exemplos que eu já fiz no meu consultório de intervenções psicomotoras com crianças com TDAH. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui virtualmente, tá bom? Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser.